Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, é com alegria que hoje venho me apresentar. Eu sou o Padre Blenner Domingues, clérigo regular, faço parte de uma ordem religiosa, a Ordem dos Clérigos Regulares Teatinos, e com alegria venho fazer uma breve apresentação vocacional e também da nossa ordem religiosa. Eu nasci numa família católica, vivendo uma experiência bonita de fé. Fiz meu retiro de jovens na minha paróquia de origem, lá em São Paulo, onde fiz uma experiência profunda com o Senhor Jesus. E de lá então comecei a me engajar na comunidade, participando da minha paróquia como catequista, como animador de grupo de jovens, grupo de oração. Tudo isso foi formando, foi me ajudando no discernimento vocacional, a ponto de dar os passos, respondendo, porque o Senhor faz o chamado, mas é preciso sempre dar uma resposta certa, disponível, generosa. Foi isso que foi acontecendo ao longo desse período, que chamamos de período vocacional, onde fui dando minha resposta a ponto de vivenciar aquilo que Deus ia colocando na minha vida. Quando então decidi, quando eu terminei o ensino médio, foi então que eu decidi viver uma experiência no seminário diocesano. Fizemos um período no seminário diocesano, fiz ali amigos, aprendi, mas também foi uma fase de discernimento da minha vocação para a vida religiosa consagrada. Foi então que em 2013 decidi deixar a formação diocesana e fui viver uma experiência bonita, profícua, frutuosa com os padres teatinos, começando na cidade de Fartura, vivendo ali a experiência do aspirantado, onde ali começamos a ter o primeiro contato com a vida religiosa. Depois passei para o seminário de Guarulhos, onde fiz ali o período de postulantado, vivenciando uma experiência profunda com as obras sociais. Trabalhei diretamente ali com os idosos, num projeto social, de uma obra social com idosos. Foi muito bonito, me ajudou bastante a entender essa dimensão social que está também inserida na realidade da vocação religiosa, profética, e também que possa acolher e ter sempre um carinho, uma atenção com os necessitados. Depois fui fazer o noviciado na cidade de Itaguaí, um ano canônico, santo, onde nós vamos mergulhar na história da nossa congregação, onde vamos aprendendo ali a história do fundador, dos fundadores, e também os santos e a espiritualidade, as constituições. Depois fiz então a minha profissão religiosa em 2015, ano da vida consagrada, iniciando assim uma caminhada bonita de itinerância, também de chamado a ser testemunha viva neste mundo, com a intenção de propagar e levar o Evangelho a todos os irmãos e irmãs. Fiz minha faculdade de teologia no Mosteiro de São Bento, na Faculdade de São Bento, em São Paulo, e nesse período fui animador da vida religiosa na cidade de Guarulhos, onde fica o nosso seminário São Caetano, em Guarulhos. Fui ali o animador da vida religiosa, junto com outros irmãos e irmãs. Pudemos ali viver a vida com bastante entusiasmo e determinação. E depois, quando concluí a teologia, fui enviado para a cidade de Fartura, onde fiquei um período como irmão. Depois fiz os votos solenes em Taquarituba, junto com os outros irmãos, e depois fui ordenado diácono na cidade de Fartura, e logo depois, 5 meses depois, fui ordenado sacerdote para a igreja e para a ordem dos clérigos regulares. E já então fui nomeado pároco na paróquia de Nossa Senhora das Dores, na cidade de Fartura. A nossa paróquia de Nossa Senhora das Dores é a primeira paróquia teatina do Brasil. E aqui eu começo a contar um pouco da história dos teatinos, que foi fundado em 1524 por 4 sacerdotes, um deles sendo bispo, o João Pedro Carafa, Caetano de Thiene, Paulo Conciliere e Bonifácio de Colli. Os 4 uniram-se para viver uma vida profunda de oração e de comunidade. E desde então aquilo só cresceu. O Papa, o nosso João Pedro Carafa, bispo teatino, se transformou depois, foi chamado por Deus para ser Papa Paulo IV. Nosso nome Teatinos vem justamente deste padre, deste bispo, que era bispo de Teates, de Chieti,
e todo mundo que nascia em Teates, né, que é em italiano e Teates que é em latim, era teatino. Então as correspondências ficavam sempre em nome do bispo teatino. Então ficou o grupo dos padres teatinos e este apelido ficou conservado e aprovado, e é assim que nós somos conhecidos na igreja, Ordem dos Clérigos Regulares, Padres Teatinos. E assim nós só temos o que agradecer a Deus por tanta generosidade de homens que se colocaram à disposição de levar a palavra de Deus a toda criatura. E nesse momento, irmãos, nós temos que lembrar que os padres teatinos chegaram no dia 1º de julho de 1951 na cidade de Fartura para iniciar aqui a sua missão no Brasil. E desde já os padres teatinos estão lá em Fartura, estão em Guarulhos, em Taquarituba, em Itaí, em Itaguaí, e também foram para Sorocaba, Minas Gerais, e assim nós somos uma pequena parcela do povo de Deus, uma pequena parcela de vida religiosa, mas com a intenção de viver e anunciar o Evangelho. Assim como dizia São Caetano, usando a palavra de Deus, buscando primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado, né? Buscando o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Nós temos como patrona, não é, padroeira, Nossa Senhora da Pureza. Essa é o título de Nossa Senhora que nós recorremos sempre, porque ela é a mãe da pureza. Esse quadro foi dado para a ordem religiosa no século XVII e então desde já é para todos nós uma experiência bonita de fé e de devoção à Nossa Senhora da Pureza. E eu quero pedir que Nossa Senhora abençoe todos vocês vocacionados, vocês que também querem conhecer os padres teatinos, é só procurar a nossa página no Facebook, Ordem dos Clérigos Regulares Teatinos do Brasil, e aí você tem lá todas as informações, os contatos para nos conhecer melhor e vivenciar conosco essa experiência bonita do comum para o comum, fazendo a vontade de Deus acontecer, buscando sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque sabemos e confiamos na sua palavra que tudo mais nos será acrescentado. Que São Caetano interceda por nós, como me chamou, como Deus me chamou a continuar esta obra iniciada por São Caetano, que é o nosso fundador, que possa ele interceder por todos os vocacionados e por toda a vida religiosa consagrada. Nós temos uma alegria muito grande de estar em algumas dioceses, entre elas Diocese de Ourinhos, a primeira paróquia está lá, então nós queremos saudar todos que nos acompanham para que possam rezar e vir nos conhecer, para que possamos assim testemunhar o amor de Deus entre nós. Deus abençoe vocês, Deus abençoe toda a vida consagrada religiosa do nosso país.